Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Marina. Nós somos estudantes de Medicina Veterinária aqui da Uninassal Doroteias e estamos começando um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema bastante polêmico e que gera bastante dúvida, que é toxoplasmose na gravidez. Quem nunca ouviu uma dessas frases? Gravidez e gato não combinam. Gato passa a doença do gato. Você precisa se desfazer do seu gato quando você está grávida. Então, um spoiler, não é bem assim. O gato não é o perigo ambulante. E para ajudar a gente a desmistificar esse assunto, falar um pouco e o que é mito, o que é verdade, convidamos o Dr. Ederson Freitas, médico veterinário. E, doutor, desde já, obrigada por nos ajudar a tirar nossas dúvidas e se apresente um pouco. Obrigado, digo eu, né, pelo convite, por estar contribuindo aqui para a gente debater esse tema, que é polêmico e tem muita informação errada. Meu nome é Ederson Freitas, eu sou médico veterinário, atuo na clínica de pequenos animais há um tempo e atualmente sou aqui o responsável técnico clínico da nossa clínica escola de medicina veterinária da Uninassal. E vamos lá, vamos conversar, né? Doutor, para começar, o que é toxoplasmose e por que ela preocupa tanto na gravidez? Pronto, eu gosto de falar, viu, gente? Então vamos organizar aqui, porque senão eu falo tanto que eu me perco nas informações. Mas são duas perguntas. O que é toxoplasmose e por que ela preocupa na gravidez? Em primeiro lugar, o que é toxoplasmose? A toxoplasmose é uma doença zoonótica, que é causada por um protozoário, um parasita super bem sucedido no meio natural, né, na natureza, que alcança distribuição geográfica mundial, né, com altíssima taxa de prevalência, independente das regiões, algumas mais, algumas menos. Aqui no Brasil, por exemplo, é uma doença endêmica e existem estudos que mostram soroprevalência em humanos para toxoplasmose, dependendo da região, né, principalmente norte e nordeste, em alguns locais de quase 90%. Né? Então, quase 90% das pessoas daqueles locais tiveram contato já com esse parasita. Então, existe uma importância, né, epidemiológica muito grande. E por que ele preocupa tanto na gravidez? Porque, na verdade, a toxoplasmose é uma doença que tem um ciclo biológico do tipo heteroxênico. Ele vai precisar de hospedeiros diferentes, né? Um intermediário, um definitivo, para completar seu ciclo. Então, ela não transmite diretamente, exceto em alguns casos especiais, e um desses é a gestação. Né? A gestante que contrai a doença, ela pode fazer essa transmissão por via placentária também. E aí, nesse caso, se torna um problema de saúde pública, né? De saúde coletiva, porque essa infecção no feto, ela é causa de problemas, né? De infecções, se for na parte final da gestação, a gente pode estar tendo ocorrência de malformações, né? De anomalias e tudo. E se for em fase inicial, a gente pode ter, inclusive, abortamento, né? Muito comum, muito relatado. Então, se torna uma preocupação gigante, né? Para aquelas mães, um terror assim, a ser combatido. Certo, doutor. Como que funciona o ciclo da transmissão, o gato? Qual o papel do gato, né, nessa transmissão? Qual o ciclo que o gato leva da toxoplasmose? Vamos lá, como é que o gato transmite para a pessoa? Em primeiro lugar, o gato não transmite toxoplasmose para ninguém. Tá? Isso é uma falácia, uma informação mal passada que é interpretada de forma errada ao longo do tempo, né, até hoje. Então, o que é que o gato transmite? O gato de doença. O gato transmite raiva se ele estiver infectado com a doença e morder e arranhar alguém. Transmite. O gato vai transmitir uma escabiose se ele estiver doente, contaminado com lesões de pele e você tiver contato com essa pele. Né? Mas o gato não vai encostar em ninguém e transmitir toxoplasmose. Vai morder uma pessoa e transmitir toxoplasmose. Isso não acontece. Né? Então, por que a doença do gato? Nesse caso, o gato ele é uma vítima, ele foi agraciado aí com
esse presente da natureza de ser o hospedeiro definitivo da doença. Como assim? Existem características metabólicas próprias, né, do animal. Alguns trabalhos apontam uma baixa atividade de uma enzima que ela faria, né, a metabolização do ácido linoleico. Então o gato ele tem essa dificuldade de transformar o ácido linoleico em ácido araquidônico, e isso aparentemente seria o sinalizador para que no momento que esse gato contrai o toxoplasma, ele ative cascatas de modificação para virar formas sexuadas, né, gametas masculino, feminino, e é dentro do intestino do gato que ele vai realizar a reprodução sexuada e gerar, né, os oocistos, os cistos, que vão contaminar o ambiente. Então o gato ele atua como hospedeiro definitivo, é no intestino do gato que acontece a reprodução sexuada, e ele é, claro, o motivo, né, de perpetuar essa doença durante muito tempo. Então, assim, por isso que o gato tem essa importância, né? Porque o papel biológico dele, não só o gato doméstico, diga-se de passagem, os gatos silvestres também, né? Eles são os hospedeiros definitivos. Todos os outros hospedeiros são hospedeiros acidentais. Agora, como é que ele vai fazer essa transmissão? A única forma de transmissão que o gato vai proporcionar é através das fezes, né? Ele vai eliminar, né, os oocistos esporulados, ele vai eliminar. Ele vai precisar de 72 horas em média, né, de 48 a 72 horas de maturação em temperatura ótima, temperatura ambiental, e é só depois disso que esses oocistos vão se tornar esporulados, ou seja, infectantes. Então a pessoa precisa ingerir essas fezes de aparentemente em torno assim, de mais ou menos em torno de 2 a 3 dias no ambiente para poder se contaminar com toxoplasmose. Então, assim, é um hábito que ninguém vê por aí, né? Então ninguém vai pegar a toxoplasmose do gato. Detalhe, ele só vai eliminar esses cistos, né, nas fezes durante uma vez na vida, que é logo após, em torno entre o que a literatura descreve entre 9 e 21 dias após contrair o parasita, e depois disso não elimina mais. Então durante uma vez você tem que pegar o gato, durante uma vez, ter a sorte dele se contaminar entre 9 e 21 dias, deixar ele defecar, esperar maturar por 2 ou 3 dias e ingerir essas fezes. E da mulher ainda tá grávida ainda, né, doutor? No caso para E tem o desejo de comer cocô de gato. Desejo de grávida, mas eu nunca vi, não. Doutor, e uma vez que a pessoa já teve contato anteriormente, prévio, ela tem risco de passar para o feto? Eu tive quando eu não era grávida, depois de 3 anos fiquei grávida, e aí? Eu tô com... Não tem. No momento que ela contrai a doença, né, isso é o que a literatura descreve, a doença não, no momento que ela se infesta com um parasita, né, através da alimentação, do trato gastrointestinal, eles vão passar pelos ácidos gástricos, vai cair no intestino, vai ser absorvido, ele vai penetrar, né, pelas vilosidades e vai se distribuir por vários sistemas, né, vários tecidos. Existem predileções, né, relato de predileção por tecido ocular, por tecido nervoso, por tecido respiratório, né, pulmonar, muscular. E aí, nesse momento, se a mulher estiver grávida, vai haver a contaminação transplacentária e ele vai passar também pela placenta e vai contaminar os tecidos do feto, né? Se passou dessa parte de contaminação, no momento que ela ingere, os taquizoídes que é a forma, né, infectante que quando ele penetra, ele vai adentrar o tecido muscular, vai gerar cistos no tecido muscular e vai ficar lá. E nesse momento, né, depois dos 21 dias, vai começar a imunidade, né, produção de IgM, depois produção de IgG, e a pessoa fica protegida, né, de novas reinfecções. Não tem relatos em literatura de que a pessoa vai produzir novamente essa migração depois que eles se insistam dentro do tecido muscular.
Bacana. Doutor, você havia comentado que ela é uma zoonose, né? Passa de animal para humano. Existe vacina? Ou é só meio de prevenção mesmo, cuidados com alimentos, Não cuidados em existe vacina. casa? Não, vacina não. Então, assim, é a questão do cuidado mesmo, né? Da prevenção, que está muito relacionada, já como já ficou muito clara essa questão das fezes do gato. Em primeiro lugar, você não comer fezes de gato, mas essa transmissão pela ingestão das fezes, ela estatisticamente não é importante. A grande fator, né, que está relacionado com a casuística da toxoplasmose é a ingestão de alimentos contaminados ou com fezes, ou de carne mal cozida de animais que foram contaminados com essas fezes também. Então, o gato, quando ele elimina né, esses parasitas nas fezes, eles se tornam infectantes, são ingeridos por outros organismos, né, por outros animais. E aí, no ciclo de transmissão normal da doença, é muito importante as aves e os roedores. E aí eles vão acontecer da mesma forma que eu descrevi no ser humano, eles vão entrar e vão ficar, né, como cistos ali na musculatura desses animais. E aí, ocasionalmente, né, a gente está falando do ciclo de transmissão normal entre aves e roedores, mas ocasionalmente um suíno, um bovino, né, um caprino, que se alimenta do pasto, que tem essas fezes desses animais, eles também vão acontecer a mesma coisa de ter esses cistos na musculatura. Então, quando a gente se alimenta da carne desses animais mal cozida, contendo esses cistos, né, nos músculos, a gente também pode estar se contaminando. Então, as principais vias de transmissão é alimento e água contaminada com fezes ou carne mal cozida de animais que já se contaminaram com isso. Então, prevenção de verdade é isso, são os hábitos de saúde básica. Entendeu? Para quem tem gatos, cuidados especiais, claro. Limpar a caixa de areia diariamente. Existem alguns fatores de risco nessa situação que, por exemplo, a gente acabou de falar que o gato contrai alimentando a carne dos roedores ou aves que são, né, que estão contaminados. Então, se é um gato de vida livre, que sai, que vai passear, ele está sujeito a se contaminar muito mais do que um gato dentro de casa. Se é um gato que é alimentado com carne cozida, carne da alimentação humana mesmo, também existe um fator de risco maior. Então, se você tem um gato que mora dentro de casa, telada, não vai para a rua, não passeia, não caça nada, é um gato que come ração, o risco desse animal pegar uma toxoplasmose é quase zero, entendeu? Então, é muito mesmo assim, eu tenho um gato, estou grávida, vamos evitar que ele faça, né, que ele saia de casa, de repente telar o ambiente, dar uma alimentação de boa qualidade, castrar o gato para ter um estímulo a menos dele estar passeando, então você reduz esses riscos aí também. Mas no geral são os hábitos de saúde básicos. Então o gato termina sendo só mais uma vítima, então, né? O gato foi agraciado, né, foi presenteado com esse presente aí de ser o hospedeiro definitivo, mas no fim das contas ele é uma vítima também, né? E aí existe toda uma informação errada. Citar aqui o caso da aluna que a gente foi fazer a propaganda das clínicas na sala de aula e ela estava grávida, ela reclamou que na época tinha muito gato aqui, disse que tinha que ser feito algo e ela disse, o gato subiu na minha barriga, eu tô grávida, você sabe muito bem que eu poderia ter pego uma toxoplasmose. E não é bem assim. Então, o gato... Eu esqueci até o que eu tava falando. Vocês vão ter que editar aí, viu? Qual era a pergunta mesmo? Não, vai ser na tora aí, não pode vai cortar, não. Comer carne mal passada, então, É mais arriscado do que limpar a caixinha do gato. Com certeza. A principal via de transmissão é isso, é a carne mal passada e é o alimento mal lavado. Né? Comer a coisa do gato não é uma forma estatisticamente importante. Eu acho que é muito mais provável a pessoa contrair, por exemplo, o animal, ele vai lá, defeca próximo daquela plantação, onde passa água, córregos, e a pessoa pegar nessa água, passar a mão no rosto. Isso, manusear Como o se solo, areia, né? Isso. E aí existe realmente o fator de risco, gatos de vida livre, né? Tem um guideline de 2013, que foi inclusive atualizado em 2024,
que ele cita fatores de risco e dos trabalhos que foram, né, publicados, áreas rurais, né, animais de áreas rurais, existe um fator de risco maior para a prevalência da doença nesses animais, mas animais de vida livre, sem dúvida nenhuma, porque eles vão preservar esses hábitos de caça, vão pegar um pardal, uma rolinha, um rato, né? E existe também, assim, o Toxoplasma gondii é um parasita tão bem sucedido, que quando ele invade o tecido nervoso dos camundongos, por exemplo, ele tem uma ação de inibição de algumas enzimas que, inclusive, o gato ele perde como é que eu vou dizer, aquele medo que ele teria em relação ao cheiro da urina do gato. Ele se torna, na verdade, atraído. Então, é como se ele tivesse induzindo o animal a se tornar mais vulnerável, mais atrativo, para que o gato possa comer e completar o ciclo dele, né? Então, o animal que tem acesso à rua, de vida livre, de fazenda, ele vai comer, ele vai defecar e ele vai fazer o ciclo ali de uma forma bem tranquila. Então, a chance de que as pessoas e os outros animais se contaminem é muito maior. Doutor, teve um ouvinte que pediu agora se o senhor podia repetir a história do gato e da aluna, que ela não conseguiu entender direito. O gato e da aluna. Eu não lembro o que eu ia falar do gato dessa aluna. O gato pulou na aluna e ela disse que você sabe que eu poderia pegar a toxoplasmose. Aí você, pera ainda, que não é bem assim, não. Como era? O que o senhor falou para ela que você respondeu? Não, minha senhora. Não, ela perguntou, ela disse, você sabe, né, muito bem que eu poderia ter pego uma toxoplasmose. Mas assim, não é desse jeito, né? O gato não vai, como eu tinha dito, o gato não vai transmitir a toxoplasmose para ninguém. Mas é uma informação que se passa, né, de forma incompleta. E assim, a aluna da psicologia que fez e que falou isso aí, ela não é obrigada a saber que o gato não transmite toxoplasmose pelo contato. Mas nós somos, né? Nós da medicina veterinária nós somos autoridade nesse sentido. E aí, como dentre uma das atribuições nossa do médico veterinário é a educação em saúde, se torna inclusive uma obrigação nossa, que a gente debata esse tema e que a gente traga a luz, né, para essa escuridão e que a gente tire o pobre do gato dessa situação de condenado. Porque é muito comum a gente ouvir até de médicos mesmo, de dizer, olha, desfaz do gato, que é perigoso. E aí o que é que acontece? A pessoa desfaz de um animal, está cometendo uma maldade, o pobre do gato vai para o meio da rua, ele vai se tornar mais vulnerável ainda, vai ter chance ainda maior de aumentar a prevalência dessa doença, já que a gente acabou de dizer que o gato de vida livre ele tem um fator de risco maior, e sem falar que você está cometendo um crime de abandono, né? E pode até cair na lei de crimes ambientais aí, então você já está indo para o outro lado também. Então, assim, a gente precisa, né, trazer isso para o debate e esclarecer. E existe exame para saber se a pessoa já teve contato? No caso dos gatos, vale a pena também testar? Existe tanto para gente como para gatos. Então, geralmente, o que é que acontece? Vale a pena? Eu acho que é algo que sempre vale a pena, dependendo do ponto de vista. Você está aqui, engravidou, tem um gato. Meu Deus, qual é o risco? Se você já teve contato com o parasita, já produz os anticorpos para ele, isso não tem risco nenhum para o seu filho, tá? Qual é o risco? É você pegar o gato naquele momento que ele está eliminando nas fezes. Então, como é que eu vou saber? Você pode fazer o teste, né, as sorologias mesmo, de IgM, de IgG, para saber se você já teve contato. Se já tem, ok, tá ok. Se você não tem, aí sim, você é um grupo, de certa forma, de risco. E você pode ver se o gato tem também. Existem testes de IgM e IgG para a gente saber, né, se existe anticorpos contra. Se o gato já tem anticorpos, mesmo que seja o IgM, que é aquele anticorpo de fase mais aguda, os títulos de IgM ele começa a aparecer em torno de 3 semanas. E o gato deixa de eliminar nas fezes mais ou menos com 3 semanas também, né? O que os estudos dizem é que entre 4, 9 dias, se eu não me engano, até 21 dias é o período que ele vai estar eliminando. Então, se eu fiz o teste IgM e IgG no gato e ele já tem produção de anticorpos, é porque já passou, né? Perdeu o time, você não vai mais se contaminar. Pode botar o gato, pode brincar à vontade, não tem problema.
Agora, se você faz, o animal não tem sorologia, você também não tem sorologia, ele é vulnerável e você também. Então, o foco, né, é tirar esse animal das condições que coloca ele em vulnerabilidade, que é a vida livre, é a alimentação com carne, né? Então, mantenha o gatinho ali dentro de casa, deixa ele comer na raçãozinha dele, que aí não vai ter perigo para ninguém. Doutor, eu queria saber contigo quais são os sinais que esse gato apresenta, se ele apresenta, assim, algum sinal clínico para poder tratar com antecedência, porque eu li em algum artigo aí que a manifestação de alguns sintomas não é comum, mas pode ocorrer por conta da imunossupressão. Se ele, assim, como é que eu posso falar? Apresenta algum sinal clínico, diarreia, apatia, anorexia. Os sinais clínicos eles não são tão específicos, né? Não é um sinal clínico da toxoplasmose. Inclusive, saindo do academicismo, né? Daquilo que a gente escreve, da pesquisa e vindo para a prática clínica, é um exame que você não se faz de rotina, porque dificilmente você vai suspeitar da toxoplasmose de rotina. Na grande, imensa maioria dos animais que são contaminados, eles são assintomáticos, eles não manifestam doenças, isso para animais e para seres humanos também, mas existem condições, né, clínicas que fazem a gente suspeitar. E aí, o que é que acontece? No momento que o gato se contamina, ele ingere, né, as formas, né, os ovos, né, os oocistos esporulados, ele vai lá e, na verdade, não, o gato ele contamina através da carne, né? Então ele ingere esses cistos contendo os taquizoítos, os bradizoítos, e eles vão lá, quando chega na mucosa, eles vão buscar alguns tecidos preferencialmente, né? Então, como eu tinha dito, primeiro a reprodução sexuada vai acontecer em intestino. Então é comum que o gato tenha enterite. É muito comum os relatos de casos de diarreia, né? Então, assim, primeiro sintoma totalmente inespecífico. Migra também para tecido pulmonar, então você pode ter animais dispneicos, né, com problemas respiratórios. Isso é muito pouco específico, já que a gente tem campeão mundial da rotina, um dos campeões mundial da rotina de atendimento de felino, são as doenças do trato respiratório, né, o complexo respiratório. Então é mais um fator que pode confundir com outros diagnósticos, mais comuns, inclusive. Ele migra também para tecido ocular, então você pode ter uveites, né? O uveite talvez não seja um sintoma até um pouco menos comum. A gente tem muita doença também no complexo respiratório mais relacionada à ceratoconjuntivite, né? Então, o uveite é um sintoma muito comum e a gente tem problema muscular também, né? E também problemas neurológicos, né? Então, assim, os sintomas não são específicos, mas são muito comuns nesses órgãos onde é mais comum a gente ter a replicação deles lá. Então termina não tendo assim, um tratamento específico, é mais controle dos sintomas. Tem tratamento, né? O tratamento é a base da clindamicina. E só que o tratamento ele requer diagnóstico, né? Um tratamento preciso. E esse diagnóstico é o ponto mais difícil, na verdade, porque ele tem que ser feito através de, principalmente PCR. Existem outros métodos, né? Imunohistoquímica, o xenodiagnóstico, o cultivo de células, e vai vir geralmente de fluidos corporais. Então, por exemplo, o gato tem um problema respiratório, ele está fazendo efusão, eu posso drenar essa efusão, fazer uma citologia, ou fazer um PCR e eu vou ter esse diagnóstico. O gato tem, sei lá, uma lesão ocular e tudo, e você fazer o cultivo de uma área, de uma lesão, né, em camundongos. Então, existem várias modalidades. O mais prático para a gente, geralmente, é o PCR, mas aí você tem que ter uma amostra contaminada com aquilo ali. Pode fazer PCR das fezes? Pode, sim. E existe também, você pode até, inclusive, diagnosticar através da microscopia, mas aí é um ponto onde o parasita, na microscopia, ele se confunde muito com outros parasitas, né, como Neospora, a hemôndia, então você confunde. Então existe muito diagnóstico que é mal feito, né, através da microscopia, por isso que o PCR é importante. Qual é o problema do PCR da fezes? Você só vai diagnosticar ele no momento em que ele estiver eliminando as fezes. Se não tiver, não tem como, entendeu? E aí quando você tem, geralmente o que se faz é aquele animal que está suspeito e você faz o tratamento
e o animal tem melhora clínica, né? Então o diagnóstico acaba sendo um diagnóstico terapêutico na maioria das vezes. Acho que esclareceu todas as minhas dúvidas agora. Obrigada por esse papo esclarecedor. Já passou tratamento, diagnóstico, prevenção, aí emendou tudo. E para você que tá ouvindo a gente, compartilha esse episódio com aquela amiga que acha que gravidez e gato não combinam. É isso aí. Tchau, doutor. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Tchau. Corta. E aí, deu certo? Gaguejei, né?